quer ver. Boa tarde, começa aqui mais um Sociedade Civil. Se está a trabalhar fora de Portugal, mas no espaço europeu, outro está a pensar fazê-lo, há uma série de informações que vai querer registar. Trabalhar na União Europeia é este o tema de hoje, do Sociedade Civil. O Sociedade Civil desta tarde dedica o seu debate ao tema Trabalhar na União Europeia. Quais os direitos enquanto trabalhador? Se a idade de reforma é igual nos 27 Estados-membros, foram algumas das questões que fizemos ao advogado Tiago Piló. Mais à frente, iremos tentar explicar como são feitos os descontos para a Segurança Social para quem trabalhou em mais de um país europeu e como vai receber a reforma. Ao longo deste programa, então, vamos tentar perceber melhor o que é preciso saber para estar bem informado para trabalhar dentro da União Europeia, também que tipo de apoios e organizações nos podem ajudar nessa matéria. Muito obrigada aos meus 4 convidados desta tarde. David Carvalho Martins, bem-vindo, é advogado e é assistente da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Está aqui a representar o Ano Europeu dos Cidadãos, que é o ano que estamos a atravessar. Uma das questões que é muito colocada e de que mais se fala quando se fala em trabalhar no espaço europeu é a questão das qualificações e o esforço que tem sido feito a nível da União Europeia para que essas qualificações tenham reconhecimento, não é, a nível do espaço europeu. Como é que estamos nessa matéria? Essa, em primeiro lugar, boa tarde. Esta é uma matéria muito relevante que tem sido tido algum cuidado da parte da União Europeia. Existe uma diretiva, que é a Diretiva das Qualificações, que permite o reconhecimento automático das qualificações profissionais em determinadas profissões. Estamos a falar de médicos, de engenheiros, enfermeiros. Existe depois também um outro sistema que permite, em determinadas outras profissões, que são profissões regulamentadas ou reguladas, como advogados e outras profissões, que têm um sistema mais fácil para o reconhecimento de qualificações. E esse é, de facto, um aspecto muito importante ao nível da União Europeia, na medida em que o não reconhecimento de qualificações pode ser uma barreira à entrada nos outros países. Nesse sentido, em Portugal, existe uma entidade que é a entidade coordenadora da execução dessa diretiva, ou seja, do funcionamento do reconhecimento de qualificações profissionais, que é a Direção-Geral das Relações de Trabalho e Emprego, e, tanto quanto julgo saber, o Instituto de Emprego e Formação Profissional também tem prestado algumas informações quanto a essa matéria. Também só mais uma nota relativamente ao reconhecimento das qualificações profissionais. As ordens profissionais têm também um papel nessa matéria. Têm um papel, mas na prática em que ponto é que estamos? Neste momento, quais são as grandes dificuldades para quem quer trabalhar no espaço europeu? As grandes dificuldades prendem-se com algumas resistências de alguns Estados-membros ao reconhecimento de qualificações profissionais. E isso, posso até avançar que, por força de outras funções que exerci, tive a possibilidade de participar numa reunião de coordenadores da Diretiva Qualificações, em que se verificava algumas resistências de outros países. O certo é que se tem verificado também um movimento na União Europeia de desregulamentação de profissões, ou seja, de eliminação de barreiras à entrada em várias profissões. E não estamos a falar apenas nas profissões tradicionais de médicos e engenheiros, podemos estar a falar de outras profissões, de técnicos qualificados, em que há essa linha de continuidade de eliminação de barreiras desnecessárias, ou seja, de exigir verificações de qualificações profissionais no país de destino. E esse foi Mas não são depois os países que têm a última palavra nessa matéria? Não, por causa do direito da União Europeia. Essa talvez é uma das grandes vantagens da União Europeia, é a liberdade de circulação. E a liberdade de circulação não é apenas quando vamos de férias, é também a liberdade de circulação para estabelecer, para trabalhar. E essa liberdade fundamental, que está prevista nos tratados, na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, impõe aos Estados que reconheçam as qualificações profissionais ou que eliminem barreiras desnecessárias, que não sejam necessárias para a segurança ou a saúde dos destinatários dos serviços, de forma a que facilitem essa circulação, ou seja, a tal cidadania europeia que nos permita trabalhar hoje em Portugal, amanhã em Espanha, em França, e poder ter um tratamento
em termos de igualdade de tratamento entre todos os cidadãos. Sandra Simão, bem-vinda. É conselheira da rede EURES, que é a Rede Europeia de Emprego, na delegação do Instituto do Emprego e Formação Profissional no Porto. O que é esta rede europeia de emprego? Para que é que ela serve? O que é que ela faz? Ora, muito boa tarde. Bem, a Rede EURES é, como já disse, a Rede Europeia de Emprego e, digamos, funciona ao nível dos 32 países da União Europeia, os 28 Estados da União, a Noruega, a Islândia, o Liechtenstein e a Suíça, e o objetivo principal da rede é facilitar a mobilidade dos trabalhadores. Por um lado, apoiamos os candidatos a emprego que estão numa procura ativa de emprego, facultando-lhe o acesso à informação que é determinante quando estamos a perspectivar uma procura de emprego noutro país, e por outro lado também informação, temos por exemplo, os empregadores. Sobre empregos lá fora, ou não? Sim, sim, sobre ofertas de emprego. Sobre ofertas de Como trabalho. é que a rede funciona? Essencialmente a rede funciona através dos nossos portais na internet. Como funciona através, os parceiros são os serviços públicos de emprego de cada país, aqui em Portugal, no Instituto de Emprego. As ofertas que são registadas nos diversos Estados-membros são publicitadas também no portal da rede. Por isso as ofertas estão disponíveis para os candidatos que queiram procurar emprego a nível dos países membros da rede e podem aceder facilmente essa informação. Claro que aqui a grande vantagem trata-se de quando estamos a fazer uma procura e no momento em que temos tantas plataformas de procura de emprego, garantir também aos candidatos alguma credibilidade e idoneidade das empresas. Mas efetivamente, isto vem de instituições formais, não é? De outros países, sim, não está garantida a partir disso? A partir do momento, exatamente, que as ofertas são apresentadas no Serviço Público de Emprego de cada um dos países, essa situação está garantida. Eu referia-me a outras redes e a outras formas. Outras plataformas que também publicitam emprego. Não em relação a esta. Exatamente. Portanto, esta tem essa vantagem acrescida, em princípio, de que tudo o que é informação que passa aqui pela Rede Europeia de Emprego, as pessoas podem ter alguma confiança neste tipo de informação. E esta Rede Europeia de Emprego já deu muito emprego a portugueses, nomeadamente nesta altura difícil. Sim, uma das grandes dificuldades quando estamos a trabalhar com plataformas e quando grande parte da responsabilidade em termos de procura é dos candidatos, isto é, nós facilitamos o acesso a toda a informação, nomeadamente das empresas, porque as ofertas, quando são referenciadas e quando são registadas, o contacto e a forma de candidatura é direta do trabalhador com a entidade empregadora, e isso também já implica um determinado envolvimento do próprio candidato. Nós, enquanto conselheiros, não fazemos esse tipo de trabalho porque faz parte da procura ativa de emprego ser o candidato ele próprio a fazer essa candidatura, que passa pela elaboração do currículo. E, efetivamente, mas não ajudam a isso, se for preciso? Damos algumas dicas e também é importante a esse nível clarificar os candidatos relativamente à forma de construção do currículo, porque é muito frequente os currículos estarem feitos de uma forma para um país e de outra para outro, que não é efetivamente aquela que é mais acolhida no país e que é aquela que é considerada mais prática, e nesse sentido nós damos algumas dicas importantes. Através da rede de conselheiros. Mas estava a dizer que são as pessoas ativamente que fazem essas candidaturas e que ficam à espera depois dos resultados. Isso quer dizer que vocês não têm dados sobre isto? Nós temos alguns dados que vamos recolhendo ao longo do tempo, mas digamos que grande parte das situações o que nos acontece é nós termos conhecimento da colocação até já no seguimento de um evento que nós realizamos ou através do feedback. Então não conseguem ter uma ideia nem uma noção da eficiência desta rede? Digamos que, em termos de números, nós, por exemplo, neste ano tivemos o Engineers Mobility Days, que é um evento destinado para engenheiros e tecnologias de informação, e nós temos algum feedback. Quando temos estes eventos mais direcionados, isto é, quando temos a participação de empresas nesses eventos e nesses processos de recrutamento, existe já, digamos, uma coordenação diferente da parte da rede, e conseguimos, efetivamente, obter resultados de uma forma mais direta e mais objetiva. Mas, digamos que, em relação à rede, não são controláveis assim tão facilmente. Temos dados, mas digamos que muitas delas nos escapam. Carlos Loureiro, bem-vindo, é vice-presidente nacional da Ordem dos Engenheiros. Já ouvimos aqui que as ordens profissionais têm um papel e um trabalho também aqui nesta matéria, nomeadamente no auxílio que devem fazer neste caso aos engenheiros, porque representa aqui a Ordem dos Engenheiros. Que papel é esse? Que trabalho é esse, nomeadamente em relação à Ordem dos Engenheiros, que é feito para apoiar engenheiros que querem trabalhar no espaço europeu? Desde logo, nós estabelecemos contactos com associações congêneres de outros países, não só do espaço europeu, como um pouco por todo o mundo, em África, na América, mas, nomeadamente, na Europa, temos, para além desses contactos bilaterais com associações de engenheiros desses países,
integramos a Federação Europeia das Associações Nacionais de Engenheiros, que tem mecanismos próprios, nomeadamente estamos neste momento a implementar um cartão europeu de engenheiro que vai servir quase como um passaporte profissional para agilizar as relações a integração. Isso resolve um bocadinho a questão das qualificações? Não. Facilita um pouco a aplicação prática do regime de qualificações. Portanto, nós o que tentamos é facilitar aquilo, agilizar aquilo que são procedimentos que, noutras sedes, como já foi aqui referido hoje, estão a ser... E em seu entender, o que é preciso agilizar? O que é urgente agilizar? Essencialmente, portanto, a situação do candidato que chega a um país e que diz: eu tenho estas habilitações, quero registar-me numa profissão regulada como é a engenharia. E, portanto, ele vai ter que ir às autoridades desse país. Uma associação profissional com o género pode facilitar-lhe a vida diretamente se ele for credenciado pela Ordem dos Engenheiros. Segundo papel, ou seja, nós emitimos declarações aos candidatos, eles dirigem-se-nos, eles, quando se deslocam, são portadores de uma declaração da Ordem dos Engenheiros em como este senhor é um profissional de engenharia, está registado na Ordem, tem esta qualificação profissional ou aquela, tem esta formação académica, ele é portador de um documento que lhe vai facilitar a sua vida quando chega ao estrangeiro. E esse documento ajuda mesmo? Ajuda mesmo. Para além disso, temos contactos regulares com as embaixadas, temos contactos regulares com grandes empresas europeias e vamos, portanto, conhecendo situações e influenciando determinado tipo de situações. Uma espécie de que depois divulgamos profissional. Exatamente, que depois divulgamos no nosso portal. Estes canais que já foram aqui referidos, como Euros e outros, são importantes. Genericamente, nós temos um portal só dirigido à engenharia, só dirigido aos engenheiros, em que vamos divulgando, vamos refrescando quinzenalmente, ou melhor, um anúncio de uma oportunidade está há 15 dias online, nós vamos refrescando, vamos dando novas informações e, portanto, é outro serviço que nós prestamos, é o de dar informação sobre oportunidades. Bruno Ramos de Carvalho, bem-vindo, é empresário e está aqui também connosco em representação da Associação Nacional de Jovens Empresários. Talvez nesta altura tenhamos mais essa ideia do que noutras situações, mas porque estamos numa altura de crise em que as pessoas procuram trabalho, procuram emprego, mas temos sempre a ideia de quando vamos para fora, vamos para melhor. E vamos? Boa tarde. Para fora do país. Existem várias análises. Muitas das vezes pode ser enganador. Às vezes vamos atrás de uma situação, se calhar, financeira, que pode parecer mais atrativa, mas nem sempre é. Muitas das vezes as pessoas esquecem-se que em Portugal temos os 14 meses, vão lá para fora só têm 12. Aqui também já não é bem. Aqui também vai havendo os cortes, é verdade. Mas também esquecem-se... Mas geralmente tem um salário mais elevado. Que acaba por compensar. Mas esquecem-se, muitas das vezes, esquecem-se também do custo de vida desses países. E fazendo as contas ao final do mês, às vezes não nem justifica. Sempre compensa. Ir para fora nem sempre compensa. Nem sempre compensa. No caso dos jovens empresários, há muitos jovens empresários a tentar lançar-se lá fora. Qual é o ponto de situação? Existem bastantes e eu costumo sempre dizer que é muito bom ir para fora, mas é muito melhor ainda regressar a Portugal, trazer o conhecimento cultural, as línguas, o saber fazer os negócios lá fora, como é que funcionam as coisas, e depois capitalizar todo esse conhecimento a partir de Portugal. Enfim, tenho um pouco essa experiência do percurso que fiz. Também esteve lá fora? Tive 10 anos. Tive 10 anos. Mas agora se pode dizer lá fora ou cá dentro, é dentro do espaço europeu, é cá dentro. Exatamente. E, portanto, com tudo esteve onde? Eu estive na Suíça, na Holanda, a trabalhar, a estudar. E foi aí que começou a sua atividade profissional? Foi. Ou não? Foi. Eu comecei a minha atividade profissional na Suíça, foi o meu primeiro emprego. Depois desloquei-me para a Holanda e acabei por abrir uma sociedade, uma empresa, que depois regressámos a Portugal, capitalizar a partir de Portugal.
Entretanto, a empresa tem crescido. Enfim, hoje temos escritórios em Inglaterra, Holanda, Alemanha. Mas porquê é que decidiu voltar para Portugal? Porque não? É o nosso país. A comida é aquela... A gente sabe que o que é. É o tempo. A qualidade de vida é muito boa. Não é que eu não gosto de estar nos outros países. Também gostei, obviamente. Mas é diferente. E foram 10 anos. Aprendi muito. E agora consigo capitalizar isso a partir de Portugal. Explorar todo esse conhecimento. Mas valeu a pena estar lá fora? Ou seja, acha que conseguiu experiências lá fora que não conseguiria aqui, provavelmente? Hoje o estar aqui é quase que uma vontade de estar no nosso país. A nossa empresa, enfim... É consciente, não é acidental, não é? Exporta sensivelmente 98%, portanto, estar em Portugal é meramente um desafio pessoal e uma vontade própria. Não é que o negócio nos obriga a estar em Portugal. Já vamos voltar. A internet é uma plataforma de excelência para quem quer procurar ofertas de emprego. Aliás, já falámos disso aqui ainda há pouco, no espaço dos 28 países, sendo um dos objetivos principais da Estratégia 2020. O mercado de emprego europeu é cada vez mais estimulado pelas instituições e pelos organismos da União Europeia. Fazer as malas e ir trabalhar para um Estado-membro da União Europeia tem sido a solução para muitos portugueses. Uns fogem ao desemprego, outros procuram no espaço europeu uma oportunidade para lançar a sua carreira profissional. Atualmente, cerca de 2% dos cidadãos da União Europeia vivem e trabalham num Estado-membro diferente do seu país de origem. Em Portugal, o Centro de Informação Europeia Jacques Delors criou no início de 2012 o site Trabalhar na União Europeia, que junta anúncios de emprego de todas as vagas disponíveis em instituições e organismos da União Europeia e também oportunidades em agências europeias. As ofertas existentes no site são para todos os cidadãos portugueses de qualquer idade e formação. O Portal Europeu da Mobilidade Profissional é outra das portas abertas para quem quer trabalhar no país europeu. A inscrição no portal é gratuita e permite a criação de um currículo vitae, tornando-o acessível aos empregadores registados. Estimular o mercado de emprego europeu é uma das apostas da Comissão Europeia, em particular entre os jovens. Até 2014 está em vigor a iniciativa O Teu Primeiro Emprego EURES, que desde 2012 tem vindo a apoiar financeiramente a mobilidade de 5.000 jovens para procurar emprego no estrangeiro. Se ir trabalhar para um país europeu está nos seus planos, aceda ao site oficial da União Europeia, onde é possível encontrar todas as informações essenciais, desde reconhecimento de qualificações, impostos ou autorizações de trabalho. David, é importante esta ideia de fomentar a circulação das pessoas no espaço europeu em termos de mercado de trabalho? Eu acho que é absolutamente fundamental. Como já aqui foi referido, de facto, é importantíssimo ganharmos experiência, abrirmos horizontes, conhecendo outras culturas, outras formas de trabalhar e, portanto, isso é uma mais-valia, nomeadamente para os jovens, que saem das faculdades, terem, por exemplo, uma experiência profissional ou até mesmo académica antes de iniciarem a vida profissional. O que é que essa experiência profissional noutros países pode acrescentar? Nomeadamente diferentes contextos, diferentes realidades, diferentes desafios que existem lá fora e que devem existir cá dentro, e de forma que, havendo mais oportunidades lá fora, e eventualmente eu acho que qualquer experiência no estrangeiro profissional, desde que cumpridos determinados requisitos e desde que verificadas a seriedade e a existência efetivamente dessas propostas e dessas iniciativas. Já falaram aqui 2 vezes nisso. Quer dizer que há muita proposta que aparece que é fraudulenta ou que... Muita. Isso de facto isso é um problema que as instituições oficiais portuguesas têm-se deparado, nomeadamente, tanto quanto julgo saber, a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas e mesmo também a Autoridade para as Condições de Trabalho. Ou seja, há esse risco, tem havido esse problema de haver muitas propostas de emprego que não são exatamente aquilo que aparentam ser. Sandra, quer falar-nos sobre isso também? Sim, nós conselheiros somos confrontados com alguma frequência com essas situações, porque muitas vezes passa mesmo por copiar os próprios logotipos, por exemplo, do Instituto, da Direção-Geral de Assuntos Consulares, e há ofertas que aparecem na internet com, obviamente, salários muito apelativos
E as pessoas, porque estão muitas vezes num contexto de fragilidade em termos de emprego, acho que acabam por acreditar em tudo e acham que aquele salário é perfeitamente normal e questionam-nos, olha, mas eu tenho esta oferta com este salário, acha que a entidade existe? E nós, exatamente através desta parceria que também temos com a Direção-Geral de Assuntos Consulares, conseguimos, através das redes consulares, confirmar a existência, efetivamente, dessas empresas. E muitas vezes o feedback que damos aos candidatos é que a empresa não existe, nem sequer está registada, mas preocupa muito mais aquelas situações em que as pessoas vão, efetivamente, através de um contacto que não conhecem, não têm qualquer referência, é muito frequente haver, lá está, a situação apelativa do salário com a indicação de um determinado valor, muitas vezes não muito significativo, para pagar para efeitos de vistos que nem são necessários e as pessoas acabam por pagar 50 ou 100 euros porque acham que não é um valor muito importante e depois têm uma marcação num determinado aeroporto, não sabem muito bem com quem vão estar, mas têm a referência daquela pessoa. E o que muitas vezes o feedback que temos é que quando chegam aos aeroportos as pessoas não estão lá. Essas empresas não muitas delas nem chegam a sair do país, não é? Algumas entregam em dinheiro, entretanto, acabam. não é? Que ficam sem ele. Claro, o alerta que nós damos sempre aos candidatos é que quando em algum momento do processo de recrutamento seja solicitado dinheiro, é de desconfiar. Devem questionar, nomeadamente através dos conselheiros, através da Direção-Geral, tentar, através da própria ACT, perceber se aquela empresa efetivamente existe, porque muitas situações são empresas portuguesas que estão a falar numa hipotética situação de destacamento de trabalhadores que referenciam e divulgam essas ofertas. É preciso ter algum cuidado. Quais são com as essas principais situações. questões que são colocadas aos conselheiros? Muitas. Essencialmente, e nós sentimos muito isso da parte dos nossos candidatos, os candidatos são muito pouco proativos. Isto é, acham que nós, enquanto conselheiros, devemos fazer esse trabalho de procura das ofertas, de pesquisa, de quase um envolvimento total da elaboração dos próprios currículos e passa muito por essa solicitação. Eu não sei línguas, mas queria que me ajudasse a fazer o currículo e logo uma das principais barreiras fundamentais que é importante os candidatos estarem conscientes é o conhecimento da língua. Estamos a falar do mercado europeu com muitas ofertas de emprego, mas também com muitos potenciais candidatos. E quando estamos, por exemplo, a referenciar-nos a países nórdicos e mais do centro da Europa, em que os candidatos têm uma apetência natural para as línguas e que facilmente, por exemplo, em relação à Alemanha, os países todos circundantes, os candidatos têm mais facilidade em termos de alemão, por isso é sempre determinante o conhecimento da língua para tentar fazer uma abordagem em termos de mercado de emprego europeu. Porque as pessoas acabam por estar muito presas ainda à ideia da imigração dos anos 70 e 80, das relações familiares que acabavam por levar o resto da família a emigrar e essa situação de imigração já não existe. As pessoas neste momento imigram por outras razões, muitas vezes porque não têm efetivamente emprego em Portugal, outras vezes porque é um desafio profissional e a questão dos engenheiros, por exemplo, é uma dessas situações. As pessoas, os nossos engenheiros são bastante solicitados, principalmente nos países nórdicos, porque também têm essa capacidade de aprendizagem das línguas, pessoas já com alguma experiência, não só desempregados. Outras questões que também estão colocadas muitas vezes prendem-se com os direitos em relação à segurança social, a confusão e a ideia de que se eu for trabalhar para outro país perco aquele período de descontos naquele país e muitas vezes a falta de informação que as pessoas dão quando regressam a Portugal de omitir que estiveram a trabalhar, acham que omitindo essa é a solução e é exatamente o contrário, porque neste caso e o sistema de coordenação da segurança social... falta de informação ainda das pessoas sobre a forma como devem posicionar-se no mercado europeu de trabalho. Sim, sim. Vocês podem dar uma ajuda, não podem fazer tudo. Já me disse, essa falta de proatividade das pessoas deve ser quê? É uma natureza nossa? Se calhar temos que lutar um bocadinho contra isso, mas se calhar é um bocadinho nossa. Claro que isto também se calhar há determinados públicos-alvo em que isso é mais gritante e é mais notório, mas de uma forma geral sim, eu acho que é um bocado uma característica portuguesa e muito também aquela ideia que nós temos muito em Portugal, nós temos um currículo estruturado e aquele currículo nós vamos alimentando aquele currículo e é sempre aquele currículo que nós enviamos para todas as empresas. Esta ideia também tem que mudar um bocadinho, porque, como eu costumo dizer aos candidatos, cada oferta de emprego quase que exige um currículo adaptado àquela oferta. Eu tenho que potenciar as minhas competências naquilo que a entidade e que a empresa me está a solicitar. Tenho que ajustar o meu currículo
às pretensões que a empresa me está a pedir. E muitas vezes é isso que falta aos nossos candidatos. A ideia também do desenrasco do português, quando nós questionamos muitas vezes nas entrevistas, na preparação das entrevistas de emprego, se tem conhecimentos de línguas. Sim, eu desenrasco, não é propriamente o conceito de desenrascar que estamos aqui a falar e que é importante salvaguardar. Portanto, as pessoas têm que ir para outros países, mas também já com outras competências adquiridas, não é? Que são diferentes daquelas que era a imigração tradicional. O que é que mudou mais? Já agora, porque falou nisso. Em relação ao que era a imigração tradicional e àquilo que é hoje ir trabalhar, por exemplo, no espaço europeu, que é o que estamos a falar aqui. Eu acho que se calhar nos anos 70 e 80 a ideia era... Primeiro estávamos a falar de uma imigração muito menos qualificada do que estamos a falar atualmente. E depois porque as pessoas tinham muito a ideia de ir para outro país, tentar amealhar algum dinheiro e regressar ao fim de alguns anos. Acho poupar, que neste momento... Sacrificarem-se e pouparem o mais possível, depois traziam o dinheiro e era aqui na prática que investiam, não é? Neste momento passa mesmo por um projeto de vida. Há pessoas que mesmo estando a trabalhar querem abraçar este novo projeto e veem como um futuro também para os próprios filhos. Isto é, eu vou trabalhar para outro país, o meu projeto de vida vai passar por aí, o meu projeto familiar passa também por aqui e é muito investimento também na carreira e aquilo que também falava há pouquinho, de tentar abraçar novas culturas, de depois, eventualmente até regressar, mas se calhar daqui a alguns anos. Eu acho que essa é a principal mudança em termos de imigração. A doutora Sandra Simão falou ali nos engenheiros e no norte da Europa. Não há dúvida que estamos a ter neste momento contactos do norte da Europa, nomeadamente a Noruega, para falar concretamente de um país em relação aos engenheiros, mas é interessante que o perfil do engenheiro pretendido modificou-se, ou seja, no início deste fenómeno migratório, que até tinha uma vertente importante para fora do continente europeu, havia uma preferência por engenheiros que fossem colaborar em projeto, no estabelecimento, obras de construção de infraestruturas. Sim. Hoje há um perfil como este que agora foi focado em relação à potência do norte da Europa por lugares, postos de trabalho ligados à inovação tecnológica. Ou seja, muito mais ligados à nossa capacidade, à capacidade do engenheiro português para participar em processos de inovação. Isso dá-nos dois tipos de sensações. Uma agradável, que é o reconhecimento internacional das nossas capacidades, isso enche-nos de orgulho, mas, por outro lado, alguma preocupação, porque nós costumamos dizer um país sem engenharia é um país sem futuro e temos receio que as nossas instituições se ressintam desta fuga de engenheiros em que o país investiu em quantidades muito significativas. Porquê? Porque encontram melhores condições. Porque encontra melhores condições e porque era inevitável que um processo de contração económica, de recessão, viesse a conduzir a um fenómeno deste tipo. Agora, temos é que estar atentos no sentido de também não ficarmos de tal maneira despotenciados que instituições que hoje temos, estou-me a lembrar do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, as nossas escolas de engenharia, instituições que estão muito prestigiadas no exterior, não fiquem com escassez de recursos em termos de engenheiros jovens que permitam manter os quadros técnicos. Se existe essa preocupação é porque há muitos engenheiros a irem trabalhar por fora. Exatamente. Nós temos estatísticas, nós temos a mesma dificuldade que foi aqui há bocado focada para conhecer os números, mas conhecemos o número de declarações que nos estão a pedir. E em 2012 foram mais do dobro daquilo que sucedeu em 2011. E esse número total do ano de 2012 já está foi atingido em agosto deste ano. Portanto, ou seja, está a haver este fenómeno de migração de engenheiros está a atingir, está a crescer de uma forma, portanto, está a ser duplicado de ano para ano. Mas não temos falta de engenheiros ainda. Por enquanto não, mas é preciso estarmos atentos a manter uma capacidade, porque, de certo modo, os outros países estão a levar mão de obra muito qualificada, que foi criada com os impostos dos portugueses. Claro. E, portanto, é uma descapitalização nossa. Eles vão beneficiar disso. Também acontece assim com os empresários, nomeadamente com os jovens empresários? Ou não? Enfim, os empresários, do ponto de vista... Jovens empresários que querem investir lá fora e que vão lá para fora investir? Há bastantes. Há bastantes e nós fizemos-lo nas nossas delegações que temos lá fora. E isto tudo passa por ver as coisas do ponto de vista, não só do ponto de vista do empresário, mas também do ponto de vista de individual. Eu tenho estas competências e onde é que eu posso tirar o maior retorno das competências e das valências que eu tenho. Se eu tenho uma empresa que é boa, é um líder de mercado, tem um produto bom,
nós temos que ir lá para fora. Temos que ter uma presença lá fora para conseguir vender, estar perto do cliente. No ponto de vista individual, é a mesma coisa. Somos um especialista em algo, onde é que eu tenho o meu maior retorno? É naquele país, é naquela empresa. É ali que é preciso este tipo de competências. Os empresários já olham assim para o espaço europeu? Os novos... Já vão olhando? Os novos vão olhando. A mentalidade está diferente. E nós aqui em Portugal temos muita dificuldade relativamente às línguas, como dizia há pouco. Os currículos dizem, não é? Tem o inglês, tem o francês, mas depois nós testamos, eu faço dezenas de entrevistas e depois o inglês e o francês é insistente. Portanto, nós, quando queremos pôr o Portugal no mapa do mundo com empresas tecnológicas e que queremos exportar, os nossos clientes são todos estrangeiros. Nós temos que falar inglês corrente, não é? Nós temos que falar línguas de alguma forma técnico, várias línguas. Como é difícil encontrar muitas das vezes em Portugal, não é um requisito, mas eu faço muita força por ir buscar portugueses lá fora. Pessoas com experiência internacional, que falam várias línguas. Porquê? Porquê é que não os procura cá dentro? Porque não têm as capacidades, até podem ser muito bons tecnicamente, mas depois não são capazes de expor, de falar com os clientes, de fazer os relatórios técnicos, tudo em inglês. E isto é um grande problema. Esta questão das línguas acontece no setor empresarial, mas também acontece muito na advocacia. A advocacia é sempre vista como um setor de atividade bastante tradicional. Mas por essa necessidade, ou seja, com a abertura do mercado português ao estrangeiro, nomeadamente à União Europeia, é fundamental o conhecimento de línguas. No nosso caso, por exemplo, a grande maioria dos clientes são estrangeiros e, portanto, não ter um conhecimento mínimo do inglês ou de ter alguma experiência de tratamento com outras culturas, porque isso também se nota depois no tratamento dia-a-dia, é absolutamente decisivo. E, portanto, mesmo num setor tradicional como seria a advocacia, essa necessidade também se nota. Isso também é uma das razões porque nós, lá está, deixamos que seja o candidato desde o primeiro momento a intervir proativamente em todo o processo. Porque toma consciência desde o início de se tem dificuldade. As ofertas que estão no portal, as ofertas por regra estão na língua do país. Ora, se eu não sei inglês ou se eu não sei francês, se alguém me ler a oferta e me traduzir, que é a tendência normal para traduzir no Google, essas ferramentas estão fáceis, eu depois rapidamente também consigo traduzir o meu currículo, mas se nós dermos indicação, se não perceber o que está na oferta, é um indicador, está a ter um indicador de que se calhar é necessário primeiro melhorar as suas competências linguísticas para depois poder avançar. O processo de contato com a oferta, a leitura da oferta, perceber a oferta, até a elaboração do currículo, são momentos muito importantes para o candidato também se consciencializar de que efetivamente se calhar precisa de reforçar as suas competências linguísticas para assim depois avançar para o projeto de mobilidade. Isto é extremamente importante. Os engenheiros, se calhar, não é tão gritante esta situação, porque é um inglês técnico e principalmente nos países nórdicos a língua de trabalho é o inglês e os nossos engenheiros têm um inglês francamente bom, que permite efetivamente esta facilidade em termos de mobilidade. Um dos obstáculos que se fala muito também é a questão, e há pouco já tocou nisso, pela desinformação das pessoas. É a forma como funcionam os... É a questão, e há pouco já tocou nisso, pela desinformação das pessoas. É a forma como funcionam os sistemas de segurança social em cada país e como é que se faz a transição das pessoas que trabalham parte do tempo delas, por exemplo, cá em Portugal, e depois vão trabalhar para o estrangeiro. É preciso aqui algum tipo de harmonização? Há algum trabalho a fazer aqui? Essa matéria está harmonizada ao nível da União Europeia. Está? Está. Aquilo que existe tendencialmente, será que no final da carreira contributiva as pessoas obtenham uma pensão paga por um determinado organismo de segurança social. E por isso é que é feita a contabilização de todos os períodos contributivos, quer sejam em Portugal, quer sejam nos outros países da União Europeia. E, portanto, a regra geral desse regulamento comunitário, da regulamentação comunitária, é que a pessoa contribui no Estado onde presta serviço. Ou seja, eu se trabalho em Portugal, contribuo para o sistema português, se for trabalhar para a Espanha, contribuo para o sistema espanhol. E é isso que acontece? Não. Isso acontece e, portanto, do que é que daqui resulta? Que eu contribuo para a Espanha, mas aquelas contribuições que eu tenho em Espanha vão ser contabilizadas na minha reforma no final da carreira. Mas aquilo que também tem sido muito, e que nós temos notado muito na nossa atividade profissional, é que há uma grande preocupação de as pessoas continuarem a descontar numa fase transitória inicial para o sistema de segurança social português. E isso é possível. E, portanto, a exceção é, eu posso continuar a descontar para o sistema de segurança social português durante 24 meses, e por isso é que, portanto, estou a trabalhar, por exemplo, em França,
mas continuo a fazer os meus descontos em Portugal. Isso dá alguma garantia? Normalmente... Também fazem em França ao mesmo tempo? Não. Isso não. Portanto, eu só desconto para um país. Mas é possível optar? Como assim? É possível optar, continuar a fazer descontos cá, enquanto está a trabalhar lá? Durante períodos transitórios. Porque estás 24 meses. Sim, 24 meses que podem ser estendidos eventualmente a um período um pouco mais longo, porque entende-se que, quando estamos a falar de destacamentos temporários, que... Não faz muito sentido estar a transferir as pessoas que depois, entretanto, regressam. Exatamente. Estar a descontar temporariamente num país para regressar. Portanto, se a carreira contributiva for mais longa, se a pessoa quiser ter um projeto de vida mais longo no destino, pode perfeitamente continuar a descontar para o destino, no estado de destino, que depois será contabilizado de acordo com as regras desse estado de destino e que depois os sistemas de segurança social ao nível europeu têm uma articulação, uma harmonização e trocas de informação que permitem, efetivamente, que no final da carreira contributiva as pessoas não sejam prejudicadas. Portanto, aquela lógica inicial, pelo menos isto na União Europeia, claro que noutros países depende sempre de convenções bilaterais, há países sem convenções bilaterais e, portanto, os problemas podem-se agravar. Mas na União Europeia isto está relativamente consensualizado. Portanto, é relativamente fácil ter essa situação regularizada, portanto... O que é que acontece às pessoas depois quando estão na altura da reforma delas? Imaginemos que elas regressam a Portugal, trabalharam parte da vida delas cá, parte da vida delas noutro país, depois como é que recebem a reforma? Elas devem contactar o Sistema de Segurança Social português, quando fazem o pedido de reforma, apresentam o pedido de reforma e devem também transmitir os períodos contributivos que tiveram noutros países, nomeadamente para facilitar a identificação da informação entre os serviços de segurança social. Funciona bem essa troca de informação entre os serviços de segurança social nos países da União Europeia? Funciona. Eu, por acaso, já estive, em termos profissionais, tive 2 situações dessas em que o sistema funcionou relativamente bem. Ou seja, quando houve um primeiro contacto, havia alguma falta de informação, mas a partir do momento em que o interessado prestou a informação necessária, indicou quais eram os países, a situação ficou regularizada relativamente rápido, porque os sistemas de segurança social, a articulação funciona, a ideia que tenho e da experiência que tive, funciona muito bem. Sandra, já vamos regressar, está bem? Não se esqueça do que vai dizer. A União Europeia veio permitir a livre circulação de trabalhadores dentro do espaço europeu. No entanto, nem tudo é igual nos 28 Estados-membros. Tome nota do essencial. Enquanto cidadãos da União Europeia, todos temos o direito de trabalhar em qualquer Estado-membro sem necessidade de uma autorização de trabalho. Em estadias inferiores a 3 meses, basta ter um cartão de cidadão válido para entrar e sair das fronteiras dos 27. Nos casos de uma permanência superior a 3 meses, aí sim já há a necessidade de a pessoa só poder residir porque está lá como assalariada ou a trabalhar por conta própria, ou numa situação de destacamento, ou seja, continua a trabalhar para a empresa do país de origem, mas está a trabalhar para uma outra empresa do mesmo grupo e, portanto, está fisicamente a exercer a sua atividade noutro país. E nesses casos em que a permanência é superior a 3 meses, aí já as normas comunitárias exigem que a pessoa faça, perante as entidades do país de destino, prova de que tem meios próprios de subsistência. Se trabalhar na União Europeia faz parte dos seus planos, é importante conhecer os seus direitos e qual a lei que vai regulamentar o seu trabalho. Tudo o que diga respeito à circulação das pessoas são regras que são comuns aos diversos Estados da União Europeia. No entanto, se a pessoa vai ter um contrato de trabalho com uma empresa do país de destino, aí o mais provável é que a regra, a lei aplicável, seja a lei do país de destino. E por isso, isto quer dizer que alguns direitos, como sejam qual é que é o período experimental, qual o número de horas que eu vou trabalhar, o número de dias de férias a que tenho direito, qual a indemnização que a empresa vai ter que me pagar se eventualmente eu for despedido, essas regras vão ser determinadas não a um nível global comunitário, mas tendo em conta os princípios de cada um dos países. Procure também informar-se sobre a idade da reforma do país de destino, visto que não é igual em todos os países europeus. Ainda para mais nos dias de hoje, em que vários dos países da União Europeia estão a alterar as suas regras internas sobre essa matéria. E eu penso que, no fundo, isso acaba por ser ilustrativo de que, quanto à idade normal de reforma, ela não está harmonizada ao nível da União Europeia. Cada um dos Estados-membros é livre de estabelecer a sua idade normal de reforma. E há até casos de países em que, contrariamente ao caso português, em que, pelo menos hoje, ainda a idade normal de reforma são os 65 anos e é igual
para mulheres e para homens. Temos casos de países da União Europeia em que a idade é até diferente, consoante estamos a falar de uma mulher ou de um homem. É ainda essencial saber que, para trabalhar noutro país, poderá ser necessário obter o reconhecimento oficial das suas qualificações e experiência profissional. Sandra, ia acrescentar qualquer coisa aqui ao que estava a ser dito pelo David? E acrescentar relativamente aos sistemas de coordenação da Segurança Social em nível europeu. Social, sim. Inclusive, uma pessoa que esteja a receber subsídio de emprego num determinado Estado-membro pode exportar esse subsídio de emprego durante 90 dias e procurar emprego noutro país. Tem, obviamente, que ter alguns... Pode exportar como? O que é isso? Pode, e vou explicar. A pessoa tem que informar o centro de emprego onde está inscrito, de que vai se ausentar para o país para procurar emprego. Tem que ir à Segurança Social solicitar o documento U2, que é um documento portátil, que é entregue ao candidato, e ele depois pode, durante 90 dias, deslocar-se para o país onde vai procurar emprego, inscreve-se no Serviço Público de Emprego do país de destino e, nesse momento, continua a receber as prestações de desemprego exatamente em Portugal. Durante 3 meses? Durante 3 meses. E se ao fim desses 3 meses não conseguir emprego e regressar? Tem que regressar ao fim dos 90 dias se não conseguir, para manter as prestações de emprego. Não regressando, perde o direito às prestações. Pronto, há situações em que pode eventualmente ser autorizada pela entidade competente, neste caso, estamos a falar de um português, pela Segurança Social Portuguesa, a permanência por um período superior a 90 dias, desde que seja comprovado uma situação de entrevista, o candidato está num processo de recrutamento, desde que comprova essa situação, pode ser autorizado por um período superior a 90 dias, mas tem que haver sempre uma autorização prévia. Há muita gente a fazer essa prática, ou seja, de aproveitar 3 meses de subsídio de desemprego e ir procurar trabalho lá fora? Principalmente se estivermos a falar, por exemplo, países como a Suíça e como a França, que as pessoas têm uma retaguarda familiar já no país e que efetivamente é mais fácil porque têm alojamento. Porque têm apoio lá? Exatamente. Isso acontece? Acontece. Uma das coisas que eu percebi também nesta reportagem que nós vimos aqui é que as pessoas muitas vezes não sabem ou não se informam devidamente sobre os direitos e os deveres como trabalhadores em cada um dos países. E que são diferentes, não é? E, portanto, nós vamos com a imagem, com a informação que nós temos aqui daquilo que é o nosso sistema e as pessoas muitas vezes são confrontadas com um sistema diferente. Isso é um tema muito, muito importante. De facto, essa é talvez a questão uma das questões mais relevantes, que é as pessoas irem para um país de destino não saberem as condições que vão encontrar. E acho que é absolutamente fundamental que há aqui 4 ou 5 aspectos que as pessoas devem ter em mente sempre que procuram um emprego ou que sempre que têm a perspectiva de ir trabalhar para fora. Em primeiro lugar, já como aqui foi referido, a questão de saber quem é o empregador, ou seja, quem é a empresa para a qual vão prestar trabalho. Ela existe. E isso pode ser visto, nomeadamente, através das vias oficiais, mas também, talvez, uma pesquisa rápida na internet consegue verificar empresas que já são consideradas por outras atividades fraudulentas. Neste sentido, ou seja, de ofertas que depois não se vêm a verificar na prática ou não com as mesmas condições. Outras características ou aspectos importantíssimos que são necessários é saber, desde logo, qual é o local de trabalho. Eu vou trabalhar onde? Tenho alojamento? Não tenho? Quais são os custos desse alojamento? E depois também qual é o salário? Quais são as remunerações que vou receber? É possível à distância ter essa informação, obter essa informação toda? Não é complicado? A partir daqui as pessoas podem planear a sua saída com a informação segura que precisam? Sim. Através do portal Euras tem essa informação individualizada por país. Isto é, se eu quero fazer uma pesquisa em termos do alojamento disponível num determinado país, as condições em termos de leis gerais de alojamento naquele país, em relação a sistemas de ensino, que muitas vezes são famílias que vão juntas, toda essa informação está disponível no portal da Rede Euras e pode ser facilmente pesquisável. Mas acontece com frequência devido às pessoas irem e serem surpreendidas depois com as circunstâncias que encontram? É muito frequente. De vez em quando deparamos-nos com notícias de trabalhadores que vão para determinados destinos e que depois as condições não são aquelas que eram oferecidas inicialmente. E, portanto, que eram oferecidas ou que as pessoas pensavam que tinham à partida. São coisas diferentes. Sim, oferecidas, foram divulgadas. Oferecidas aí à fraude, então. Não, divulgadas de alguma forma, que foram liciadas e para fora com determinadas condições e que depois não se vêm a verificar na prática. Desde logo porque o salário, em vez de ser líquido, pode ser bruto, supostamente estariam a contar, por exemplo, com alojamento ou com alimentação e de repente já não têm nem o alojamento nem a alimentação e, portanto, podem se tornar situações até muito significativas, até em termos humanitários ou em termos pessoais, porque as pessoas podem ficar numa situação de dependência, porque estão num país distante,
provavelmente já não conhecem, não estão favoráveis com a língua, podem ter problemas depois de regressar e, portanto, é preciso ter muita atenção a estes aspectos, tentar informar-se o máximo possível sobre as características do trabalho, do empregador, das condições que são oferecidas em matéria de saúde, e sobretudo ter a consciência de que são diferentes, não é? As regras gerais, os direitos e os deveres em termos de trabalho nos vários países, não é? Nomeadamente em matéria de despedimentos. E, portanto, a legislação portuguesa... Porquê que sublinha a matéria dos despedimentos? Porque em Portugal nós temos alguma segurança no trabalho. Temos segurança no trabalho, a Constituição protege a segurança no emprego, os despedimentos têm que obedecer a determinadas regras e há vários países na União Europeia onde os despedimentos são mediante pré-aviso. Portanto, as pessoas podem, naturalmente, com uma antecedência, ficar sem emprego de um momento para o outro e vão estar longe, muitas delas não têm o apoio familiar e, portanto, torna-se uma situação ainda mais complexa do que cá. Portanto, têm que estar, por exemplo, atentos a uma questão que aqui já foi referida na entrevista aqui do Dr. Tiago Piló, que é a questão, por exemplo, dos períodos experimentais, ou seja, o período de duração inicial do contrato, durante o qual o contrato pode cessar por mediante declaração de uma das partes, sem direito a qualquer tipo de compensação. Isso pode ser bastante relevante, porque as pessoas podem mudar-se para o estrangeiro e, de repente, ficarem sem emprego de um momento para o outro, e se calhar numa situação bastante grave. Sendo certo que, tanto quanto julgo saber, os organismos oficiais têm apoiado sempre que estas situações verificam, nomeadamente a Secretaria de Estado das Comunidades. De qualquer maneira, convém estar muito bem informado sobre aquilo que se vai fazer. Essencialmente, muitas vezes não é só a questão da oferta ser fraudulenta ou não ser aquilo que nós esperávamos, é a pessoa perceber efetivamente quais são os custos que vai ter naquele país. Vai ter e fazer as suas contas antes, não é? A retenção é completamente diferente. Claro. Para não ir a pensar que vai contar com uma realidade e depois acaba por ter outra, não é? Fica com um valor diferente daquilo que Carlos estava a Loureiro, pensar. gostava de ouvir sobre isto também, sobre estas questões, nomeadamente em relação aos engenheiros, se estas questões também se põem, se geralmente os engenheiros vão bem informados já sobre esta matéria, sobre estas matérias e que dificuldades é que encontram. Nós não temos tido, na Ordem dos Engenheiros, feedback, aliás, também não somos a entidade a quem a pessoa pensa recorrer perante estas situações de dificuldade. De qualquer forma, um dos nossos objetivos, quando procuramos que haja uma ligação com as nossas associações congêneres, é precisamente que o engenheiro se sinta mais apoiado no local onde se encontra. Pensamos, inclusivamente, dar um apoio direto, e estamos já a fazê-lo através das nossas ligações, no fundo, da nossa rede de contactos, através do nosso portal, estabelecer ligações mais estreitas com os nossos colegas que estão a exercer profissão em países estrangeiros. Mas que tipo de apoio é que pensam que conseguem dar a esses engenheiros neste momento que podem... No fundo é procurar uma maior proximidade a instituições residentes nesses países, por forma a que, perante uma dificuldade como aquela que eles aqui foi tenham alguém perto a quem possam recorrer. alguma instituição que possam recorrer. Obviamente que eu estou convencido que, até pela prática profissional normal dos engenheiros, há uma maior facilidade, digamos, de resolução, de superação de dificuldades como são apontadas em relação a outras profissões. Mas não tem sido um facto saliente na nossa atividade e na nossa abordagem destas matérias que isso esteja a ocorrer. O Bruno dizia há pouco que muitas vezes, até para recrutar pessoas, não é, procura portugueses que estão lá fora. Fiquei um pouco com a ideia que o trabalho lá fora dará uma experiência diferente às pessoas daquilo que é trabalhar cá dentro. Completamente. O que quer dizer que pode ser uma boa aposta às pessoas fazerem um período de trabalho lá fora e isso depois pode servir o sucesso delas cá, profissional? Totalmente de acordo. Eu aconselho... Era uma pergunta. Eu aconselho sempre, enfim, vários eventos onde participo e como palestrante, aconselho sempre as pessoas a ganharem uma experiência internacional. Muitas das vezes pode ser razões académicas, razões profissionais, razões familiares ou até mesmo de investimento de carreira, que é ser um especialista nisto, ali é que se aprende. E amanhã venho para Portugal e vou explorar esta ideia. Nós, quando absorvemos estas pessoas e pessoas portugueses trabalhar em grandes empresas mundiais, como Boeing, Airbus, e há portugueses a trabalhar nestas empresas. E temos conseguido captar uns ou outros, o que é muito bom para nós. Portanto, eles conseguem regressar a Portugal, ficam contentes por regressar à sua casa e ter em Portugal
uma empresa onde eles podem aplicar os conhecimentos que adquiriram no estrangeiro. Muitas das vezes não fazem o retorno a Portugal porque também não havia um sítio em Portugal onde pudessem continuar a exercer a sua atividade, utilizando os conhecimentos que adquiriram no estrangeiro, se calhar numa carreira de 10, 20 anos. E hoje em dia vamos atrás de perfis técnicos desse género e temos em Portugal uma oferta para esse tipo de perfis. E são pessoas que vêm com um conhecimento imenso, falam as línguas perfeitamente bem, fazemos as reuniões com os clientes nas línguas deles. Um cliente gosta sempre disso. Nós vamos à Espanha, falamos espanhol, vamos em França, falamos francês. Mas eles vêm cá e nenhum fala português. Só os brasileiros. Eu posso dar um testemunho pessoal. 10 anos da minha vida profissional foram passados em Angola, no Brasil e na Guatemala. E eu penso que isso deu-me um contributo importantíssimo, mesmo para depois, a partir de Portugal, poder lidar com outros países e em atividades de cariz mais internacional. E as ofertas de emprego, o acesso ao trabalho no mercado europeu, acontece apenas no setor privado ou no setor público também há ofertas de emprego, também há espaço para circular dentro do mercado europeu? Eu diria que talvez no setor público as dificuldades sejam superiores, porque há sempre, em determinadas funções do setor público, tendencialmente haverá alguma reserva eventualmente de nacionalidade que poderá ocorrer em determinadas funções muito específicas. No geral, eu admitiria que pode haver também oportunidades de trabalho na administração pública de outros Estados. Mas as regras são um bocadinho diferentes. Sim, depois, mas são diferentes. em termos da administração pública. Em relação às ofertas que estão disponíveis na rede, são só de empresas privadas. Não tem oferta, não tem emprego público. Não há conhecimento nenhum português de qualquer forma, nós temos sempre uma colaboração com as instituições europeias. É a EPSO, que é a entidade que faz recrutamento em termos das várias instituições europeias, e aí há efetivamente essas bolsas e esses concursos que são sempre disponibilizados a informação através também do portal da Rede Euras, nomeadamente do portal nacional, onde as pessoas podem, e isso é efetivamente muito comum para pessoas licenciadas em Direito, que veem isso como mais uma possibilidade, ainda que aqui a questão da língua seja ainda mais importante, porque não pedem só conhecimento de inglês, mas normalmente pelo menos 2 línguas oficiais da União. Mas aqui também sobre essa questão, sobre trabalhar nos serviços públicos dos outros Estados, se calhar também chamar aqui um pouco a atenção para as oportunidades profissionais que surgem frequentemente no seio da comunidade da União Europeia, ou seja, nas próprias instituições europeias. Isso são, de facto, excelentes oportunidades para inícios de carreira, e eventualmente até para fazer uma carreira ao nível das instituições comunitárias, que são, isso sim, parece-me sim uma aposta muito interessante para muitos jovens que estão agora a sair das universidades. E que podem fazer um percurso nas instituições europeias. Sim, em regra normalmente iniciam-se com estágios, com períodos curtos, mas lá está, a experiência, o caminho faz-se caminhando, não é? E, portanto, esse tipo de iniciativas são sempre importantes. E como é que as pessoas podem saber, ou a que é que devem recorrer para saber se a profissão delas está regulamentada num determinado país e como é que... e se devem dar esse passo, não é? Sim, isso é absolutamente fundamental, porque se estivermos a falar de uma profissão regulamentada, o que é uma profissão regulamentada? Para que se torne mais fácil saber do que estamos a falar. Uma profissão regulamentada é aquela que tem requisitos de acesso e de exercício. O exemplo típico, um engenheiro. Para ser engenheiro tem que ser licenciado de acordo com os cursos reconhecidos. Mas, além disso, é necessário também fazer um estágio. Daí que não seja apenas um reconhecimento da qualificação académica, é uma qualificação profissional. E pode ter também requisitos de exercício. Caso típico, códigos de conduta, códigos de ética. Portanto, isso tudo são requisitos para tornar a profissão regulamentada. Portanto, se a pessoa não cumprir este tipo de requisitos, pode ficar impedida de trabalhar naquele país. Claro que, para evitar que isto aconteça, que as pessoas se desloquem para um país e depois não possam trabalhar, existe um portal no âmbito da União Europeia onde podemos saber, por cada um dos países, quais são as profissões regulamentadas e quais são os requisitos para se exercer essa profissão no Estado de destino. Nomeadamente, fazendo uma pesquisa na internet, através de Diretiva Qualificações, profissões regulamentadas, facilmente se encontra o site onde essa informação está disponível. Através do site do Instituto de Emprego também se consegue aceder... No Instituto de Emprego e Informação Profissional? Exatamente, do site do IFP. A perceber quais são as profissões que estão regulamentadas? Sim. Em cada um dos e em termos de site é muito fácil de obter essa informação. Basta restar o nome da profissão e automaticamente vem-nos a informação de quais são os países onde a profissão é reconhecida e qual é a entidade competente que nos pode dar no país indicação sobre o processo de reconhecimento. Isso é extremamente importante. E é importante que os candidatos
nomeadamente naquelas profissões... Não basta estar regulamentado, é preciso depois fazer um processo de reconhecimento, exatamente. E que tem também alguns custos financeiros. É importante que no os país candidatos... para o qual se vai, é importante que o candidato perceba que o reconhecimento deve ser apenas solicitado para o país onde deseja trabalhar. E muitas vezes também os candidatos caem neste erro de não têm ainda uma ideia concreta de qual o país em que vão trabalhar e acham que solicitando o reconhecimento para um país será suficiente para os outros. Se eu quero ir trabalhar como enfermeira para a Suíça, o processo de conhecimento tem que ser desenvolvido para a Suíça e só vai ser válido para a Suíça da mesma forma para a França ou para o Reino Unido. Claro que neste momento se caminha, como disse há pouco, para uma liberalização em termos das profissões e cada vez mais a indicação em termos comunitários é que as profissões sejam menos regulamentadas. Mas há aquele conjunto de profissões que efetivamente, nomeadamente as mais ligadas às áreas médicas e engenharia, que continuam a ter esse conhecimento. Estes processos de reconhecimento são demorados, geralmente? Depende muito do país, mas por regra são demorados. O que nós aconselhamos demorados sempre... é o quê? Depende muito de país para país. Muitas vezes temos feedback de países que são 6 meses, 3 meses, depende um bocadinho. Se efetivamente o candidato está, por exemplo, um enfermeiro quer candidatar-se a uma oferta que está disponível no portal e tem essa ideia do reconhecimento, pode avançar efetivamente para a candidatura à oferta desde que reúne os requisitos de acesso. Porque depois normalmente a entidade e a empresa está sensibilizada para ter em consideração que vai haver ali um período para o conhecimento profissional. Muitas vezes o que acontece, eles são colocados em algumas situações em hospitais a acompanhar enfermeiros sem desenvolver efetivamente a profissão até aguardar o processo de conhecimento. Já vamos voltar, vamos ver mais uma reportagem. Quando chega a hora da reforma, depois de uma vida profissional exercida, às vezes em vários países europeus, as contas muitas vezes complicam-se. Mas o advogado Tiago Piló explica os pontos essenciais. O sistema de pensões para quem trabalhou em mais de um país da União Europeia é algo complexo, onde são conjugadas regras nacionais com regras comunitárias. Vejamos um exemplo. A pessoa teve toda a sua carreira profissional em 2 países. E, portanto, quando se reforma, cada um dos países vai calcular a pensão que a pessoa tem direito de acordo com o período contributivo que teve em cada um dos países. E, em princípio, a pensão a que a pessoa teria direito seria a pensão que resultasse da soma dessas 2 parcelas. Sendo que o sistema que é responsável pelo pagamento da pensão é o sistema último, ou seja, aquele sistema onde a pessoa estava a contribuir no momento em que se reformou. No entanto, existe também uma regra que permite que as pessoas aproveitem, se calhar aqui, usando uma expressão mais coloquial, o melhor de 2 mundos, porque em cima desta regra existe outra que diz que, apesar de a pessoa ter feito a sua carreira contributiva em 2 países, vai-se também ficcionar qual é que seria a pensão a que a pessoa teria direito, de acordo com as regras locais, em cada um dos países, no pressuposto de que tinha tido toda a sua carreira contributiva nesse mesmo país, e a pessoa vai poder aproveitar a pensão que for mais elevada. Mas no caso de permanecer no país de destino por um curto período de tempo, pode continuar a descontar no país de origem. Bom, há o princípio e depois há a exceção. O princípio é o de que a pessoa desconta sempre perante a Segurança Social do país de destino. No entanto, os regulamentos comunitários que existem sobre esta matéria admitem também que, caso a permanência da pessoa no país de destino seja reduzida, sendo que aqui o reduzido será cerca de 1 ano, podendo ser renovável até 2 anos, nesses casos a pessoa pode optar por continuar a descontar no país de origem. O site oficial da União Europeia aconselha a apresentação do requerimento de pensão com uma antecedência de pelo menos 6 meses, uma vez que o processo de atribuição da pensão é, em muitos países, um processo moroso. Já falámos desta questão aqui, David, mas às vezes isto demora, as pessoas até começarem a receber as pensões é que têm direito? Demora. É comum os processos serem algo demorados, porque estamos a falar... O algo demorados é quanto? Eu peço desculpa, mas o algo e o significativo são coisas que não... Já tive casos de demorarem 3 meses, que são relativamente rápidos, 3 meses seria rápido, Sim. E, portanto, demorar pode ser 6 meses, 9 meses...
Porque uma coisa são pensões de reforma que estão a ser pedidas agora, Sim. de situações contributivas de há 20, 30 anos. E, portanto, temos aqui um problema desde logo da informação. Onde é que ela está? E isso demora, e não é uma questão de demorar porque os serviços não funcionam, é exatamente porque às vezes a informação não está num sítio identificável. Não se sabe onde é que ela está, às vezes. E às vezes isso até às vezes já pode acontecer no próprio sistema de segurança social de um único país. Basta pensar que, por exemplo, em Portugal o sistema de segurança social não é o mesmo desde sempre. Houve um primeiro sistema de segurança social de origem mutualista, das chamadas casas do povo, em que as pessoas contribuíam para esses sistemas e que depois, atualmente, que estão a receber, teve que contabilizar todo esse período e, portanto, isso também é a questão de identificar toda a carreira contributiva de uma pessoa. Podemos estar a falar de 20 anos, 30 anos ou 40 anos de carreira contributiva. Às vezes é demorado. Exatamente. Pode ir até um ano, mais ou menos, é isso? Sim. Às vezes uma forma de conseguir contornar essa situação é esses tais documentos que estão definidos em termos da coordenação do sistema de segurança social. Por exemplo, o documento 1 permite efetivamente que o candidato, quando trabalhou num determinado país e regressa, ter um histórico de todos os descontos que teve naquele país. E se ao fim, imagina, trabalhou em 5, 6 países, depois decide residir em Portugal no momento da reforma, se tiver efetivamente esses comprovativos, todos os uns, todos, de todos os países por onde passou, efetivamente é mais fácil a Segurança Social Portuguesa conseguir... Se a própria pessoa quiser organizar a esse nível o que também não acontece muito frequentemente, não é? As pessoas terem essa organização e essa documentação toda em ordem, não é? Exatamente. O que também não facilita. Quando me estava a falar há pouco da documentação que é preciso no país, no país para onde as pessoas vão trabalhar antes de começarem a exercer uma profissão, portanto, o reconhecimento de que necessitam, isso tem a ver com a autorização de trabalho ou a autorização de trabalho é outra coisa? Não, neste momento, em termos de livre circulação, permite efetivamente que não haja necessidade de autorização. Qualquer tipo de autorização, é apenas esse reconhecimento? Se a profissão o exigir, não é? E se o empregador também o exigir, essa regra de autorização regulamentada. Mas atenção, não é preciso autorização, mas como já aqui foi referido na peça, é necessário, também não é o visto, é a questão do registro de residência. Eu posso circular livremente pelos vários países da União Europeia e posso ficar lá sem dizer nada, sem comunicar às autoridades durante 3 meses. A partir daí eu tenho que me registar. Ou seja, aquilo que também notamos às vezes quando os estrangeiros vêm para Portugal, que estão cá 3, 4, 5 meses a trabalhar e que não sabiam, por exemplo, têm que se registar em Portugal, na Câmara Municipal da área de residência. No país de destino, ou seja, se for para a Espanha ou para a França, convém que também saibam onde é que devem se registar ao fim de 3 meses. Portanto, há aqui uma obrigação de registro. É certo que, eventualmente, a questão de não cumprimento desta obrigação de registro onde se está pode, quanto muito, gerar pagamento de contornações, de coimas, mas há essa obrigação. Mas não é condição essencial, não é requisito para se trabalhar. Isso está absolutamente garantido pelos tratados europeus. Mas a pessoa pode incorrer, falou-me em coimas, mas não pode incorrer em ter que regressar, não? Não. Pode incorrer em coimas. A informação que tenho é que, por exemplo, em Portugal, elas não têm sido... Tem havido alguma flexibilidade nesse entendimento. Porque, como lhe digo, o sistema europeu diz-nos que nós podemos circular e trabalhar onde quisermos. E, portanto, não pode criar aqui uma barreira à entrada através desta obrigação de registro. Carlos, quais são os principais mercados de trabalho já agora dentro do espaço europeu? Esta questão do registro, faça favor. Pela minha experiência de ter estado no estrangeiro, há uma coisa que eu fiz e que penso que é importante. Pelo menos no Brasil, por exemplo, foi registar-me no consulado. Ou seja... Estamos a falar fora do espaço europeu. Fora do espaço europeu. Portanto, registrar, mas, digamos, na Europa é possível, portanto, penso eu, fazer também aconselhamos apenas por uma questão de apoio, digamos, não é que seja uma formalidade necessária, mas é uma questão de apoio. Eu peço desculpa que interrompi. Não, acho que é útil, não é? Portanto, é uma forma de saber que está lá, não é? E é mais o apoio que temos, porque obviamente a rede consular está atenta a alguma eventualidade em situações de catástrofe é importante que o consulado tenha indicação. Tenha noção de quem são as pessoas que lá estão, porque apenas um apontamento por experiência própria. Mas a minha questão era, dentro do espaço europeu, quais são os principais mercados de trabalho neste momento? Nós temos tido, no espaço europeu, eu fui ver quais eram os países que estavam nos últimos anos e vi que era a Alemanha, Holanda, Bélgica, França e Luxemburgo. Nos últimos... Estão a contratar mais. Estão a contratar mais, mas neste momento, e já aqui foi focado, os países nórdicos aparecem a Noruega, aparece em grande força e é curioso. Mas é recente esse aparecimento da Noruega? Neste momento a Ordem dos Engenheiros foi solicitada por uma grande empresa de petróleos norueguesa para fazer uma ação em que a Ordem dos Engenheiros vai participar. Fizemos para o espaço extra-europeu há pouco tempo uma com o Qatar,
que levou a uma contratação maciça de engenheiros civis. Neste momento, é para engenheiros mais ligados à inovação, e a Noruega propõe-se abrir essa empresa, propõe-se abrir uma delegação em Lisboa e vai contratar 70 engenheiros na primeira fase já, e pediu o apoio da Ordem dos Engenheiros para uma grande iniciativa nesse sentido. A ideia não é que os engenheiros fiquem a trabalhar em Lisboa, é que Lisboa seja uma plataforma onde esses engenheiros vão estar como local de trabalho, mas para trabalhar em vários países depois europeus, na atividade normal da empresa. Portanto, há uma apetência nos últimos meses. A Noruega foi talvez o país que apareceu o impulsionador, mas os outros países do norte da Europa já estão também a seguir o exemplo. E, portanto, estes 6 países que eu indiquei eram aqueles que estavam, digamos, estatisticamente, nos últimos 2 anos a contratar mais, mas surgem agora novas oportunidades. Da Suíça também começam a aparecer também alguns pedidos, também contactos. Portanto, estamos a sentir na Ordem dos Engenheiros, nós próprios, a ser contactados para ajudarmos em processos de seleção e recrutamento. E com alguns, por exemplo, o exemplo extra-europeu que eu lhe disse, espero que suceda também na Europa, o Qatar, depois de fazer aquela ação de recrutamento, sem nós pedirmos nada, disse-nos o seguinte: o Governo reconheceu que um engenheiro inscrito na Ordem dos Engenheiros que prove que esteve 2 anos de efetivo exercício é automaticamente reconhecido no Qatar. Portanto, se ele apresentar esta comprovação, é reconhecido. Esperemos também que as experiências a nível europeu levem a um melhor reconhecimento dos engenheiros portugueses. Eu acho que isto aqui também tem, aproveitando aqui a deixa do nosso colega, é importante também que as pessoas tenham noção que, como já tínhamos falado há pouco, que há uma diferença entre reconhecimento das qualificações profissionais e reconhecimento de diplomas. Eu não vou... Reconhecimento de um diploma, só por si, não me atribui, se tratarmos de uma profissão regulamentada, só o reconhecimento do diploma não me atribui... Mas é o reconhecimento académico. Exatamente. Outra coisa é o reconhecimento profissional. Sim. E daí a questão do estágio, da experiência profissional, da licenciatura, da inscrição numa ordem. Isso é uma informação que as pessoas têm que estar muito, muito presentes, para que não pensem que eu peço o reconhecimento de um diploma e posso logo desde aí trabalhar. Claro. Eu acho que isso é importante. Normalmente o académico passa grande parte das situações por procedimentos de estudos noutro país. Dificilmente uma entidade empregadora vai solicitar o reconhecimento académico. É só se a pessoa eventualmente quiser dar continuidade. Não é exigível, mas é importante em termos de valorização. Sim. Nós temos uma rede europeia certificadora de acreditação do ensino. A Ordem dos Engenheiros em Portugal é a entidade certificadora para o ensino de engenharia que tem um selo de qualidade. O selo EURACE. Esse selo, obviamente, que se eu provar que tenho um diploma por uma escola que tem este selo de qualidade, eu estou melhor situado para uma ordenação num concurso, para a avaliação do meu currículo. Mas, portanto, não é uma exigência, não é... Pode ser uma vantagem. Através dos instrumentos da transparência do Europass, o suplemento ao diploma, que é feito normalmente em inglês, já permite à empregadora perceber claramente qual é a faculdade e quais foram os conteúdos programáticos ao longo da formação. Por isso, esse suplemento, estando em inglês, já facilita e evita muitas vezes o processo de reconhecimento académico. E esses suplementos, para estarem em inglês, têm que ser feitos pelos próprios, não é? Porque não, as próprias faculdades são obrigadas a passar esse suplemento ao diploma. Bruno, qual é a melhor forma, ou como é que se deve escolher o sítio para onde se vai? A que é que se deve estar atento e o que é que se deve ter em conta quando queremos ir trabalhar para fora, para outro país? Primeiro, se dominar à partida um idioma, faz sentido procurar... países que acolham bem esse idioma. Que acolham bem o idioma que a pessoa conhece, não é? Assim, não sou a falar alemão, faz sentido ir à Alemanha, à Áustria, Suíça, alemã. Porque a adaptação ao país vai ser muito mais simples, ao ambiente de trabalho. A língua é fator essencial, já se sempre. Percebeu, não é? Depois, enfim, em função da área da pessoa, há países que são... Enfim, eu que estou muito ligado à aeronáutica e aeroespacial, se quisermos trabalhar nessas áreas, temos que ir na Alemanha, numa França, numa Inglaterra, mas se for relojoaria, será na Suíça. Portanto, a pessoa tem que se encaminhar face àquilo que sabe fazer e para encontrar a melhor os países que são fortes, que têm um mercado forte nessa matéria, é? Exatamente.
De acordo com as qualificações que cada um tem. De acordo com as qualificações, obviamente. É o que faz sentido. E, como referenciado há pouco pelo Dr. David Martins, as agências europeias, e há imensas, nós às vezes não temos bem a noção, mas a Agência Europeia do Mar, do Aeroespacial, do Observatório, há imensas. E há muitas oportunidades. Há rácios... Através das agências europeias? Concorrer diretamente às agências. Para os jovens, existem uma série de possibilidades de estágios, quer promovidos pelo AICEP, com o programa Inove Contacto, quer pela Agência de Inovação, nos estágios de formação avançada, quer no ES, no CERN ou na ESA. Num patamar mais avançado, não sendo jovem, também há oportunidades. São entidades que cumprem rácios de nacionalidades em função dos dinheiros que os países colocam nestas agências. Portanto, eles são obrigados a ter uma percentagem de funcionários das nacionalidades em função das participações de cada país. E isso é muito recompensante, trabalhar numa agência dessas. Eu tive a experiência na Agência Espacial Europeia, onde tive 2 anos. E aprendeu imenso. Deu uma grande escola para lançar o negócio. Isso é importante. Também temos nos países da União Europeia, como temos aqui, trabalhadores dependentes e independentes. São figuras semelhantes ou há diferenças nesta estrutura? Tendencialmente a estrutura é semelhante. Isso será tendencialmente universal, a diferença entre um trabalhador dependente, um trabalhador que está inserido numa determinada organização profissional, e um trabalhador independente, aquele que presta autonomamente serviços a vários clientes, ou mesmo que mas com alguma autonomia. A estrutura será tendencialmente a mesma. E, portanto, essa questão também é interessante para que as pessoas tenham noção das 3 modalidades que têm para ir para fora. Desde logo podem ir para fora através de uma deslocação, uma transferência do local de trabalho. Em vez de trabalhar num estabelecimento da empresa A em Portugal, vou trabalhar no estabelecimento da empresa A no Luxemburgo. Posso também ir para uma outra empresa do grupo e normalmente é através de uma figura que se chama cedência ocasional. Portanto, eu sou cedido deste meu empregador português para um empregador estrangeiro dentro do mesmo grupo económico. Isso acontece já com frequência? Acontece. Na minha atividade profissional tenho apoiado muitas empresas nesse projeto. E isso é sempre uma assessoria bastante interessante, porque implica-nos trabalhar com várias vertentes. O direito do trabalho, o direito da segurança social e até em termos fiscais. Portanto, para saber, porque são sempre questões que se colocam ao trabalhador, como é que vai ser no destino, como é que isto se processa. E, portanto, essas 2 modalidades também pode ocorrer através de eu não estou a trabalhar para nenhuma empresa em Portugal e quero ir trabalhar, prestar os meus serviços como consultor, como empresário para um país estrangeiro e, portanto, isto também acontece. E aí sim com autonomia, o tal trabalhador independente que pode prestar esses serviços lá fora. Mas essas situações, até 6 meses, pode-se manter tudo cá em Portugal. A partir dos 180 dias passados lá fora, aí a obrigatoriedade de regularizar toda a segurança social no país onde se está. Isso é questão também em termos de onde é que eu vou pagar os meus impostos. Onde é que eu pago os impostos sobre os meus rendimentos pessoais? É em Portugal ou é no país de destino? E existe um critério internacional que é os 183 dias, ou seja, 6 meses e 1 dia. Ou 6 meses e mais alguns dias. Portanto, que é de saber onde é que eu passo a maior parte do tempo em termos profissionais. E o sítio onde eu passo mais tempo em termos profissionais será tendencialmente aquele onde eu vou pagar os impostos. Mas quem faz a opção é o trabalhador? Não, é uma questão de facto. Há o critério dos 183 dias, mas também existe um outro, por exemplo, em Portugal, que é eu saber se tenho cá uma residência permanente, se tenho uma casa minha em Portugal. Portanto, eu posso ser considerado residente em Portugal só por causa disso. Portanto, há vários indícios que podem ser tomados. E não é uma opção. São situações de facto que as legislações fiscais em termos da União Europeia têm tendencialmente a mesma regulamentação. Alguns destes indícios também funcionam para outros Estados, nomeadamente através daquilo que se chama convenções de dupla tributação, para evitar que a pessoa pague impostos no país de onde veio e do país para onde vai. E, portanto, essa questão também está harmonizada na União Europeia, sim, e lá fora também. Quando vamos para o estrangeiro trabalhar, Sandra, podemos perder ou corremos risco de perder direitos no país de origem? A regra é exatamente a mesma. Em princípio, quando a pessoa vai trabalhar para outro país, é nesse país que vai fazer os seus descontos, quer em termos de segurança social, quer de finanças, e a partir daí começa a adquirir os direitos daquele país. Por exemplo, as situações que normalmente não é assim, quando uma parte do agregado fica,
Normalmente, quando a pessoa vai trabalhar para outro país e coloca-se isso em questão, por exemplo, os abonos de família, é muito frequente. Uma parte da família fica, o pai ou a mãe vai trabalhar para outro país. Precisamente onde é que se recebem as prestações familiares, não é? Que normalmente também através de sistemas de coordenação da Segurança Social permite que seja, efetivamente, a pessoa vai receber pelo valor que foi mais favorável desde que comprove essa dependência em termos familiares. Portanto, pode decidir aí qual é que pretende. A regra nesse nunca tipo de é situações. prejudicado o trabalhador nessas situações. E em relação ao direito de residência dos trabalhadores, como é que ele funciona? Também funciona de maneira diferente nos vários países? É uma questão às quais as pessoas devem estar atentas ou não? Não, a questão do direito de residência, há duas liberdades fundamentais. Há a liberdade de circulação de pessoas, e aí é a tal questão da liberdade de circulação de trabalhadores, e há também o direito de estabelecimento, para ser como trabalhador independente. Mas, relativamente ao direito de residência, ele é livre. É a tal questão a obrigação de registro no local de destino, para efeitos de cumprir essa obrigação de registro. E também, quanto ao direito de residência, é importante que as pessoas tenham atenção à questão do direito de voto. E, portanto, é importante que também, como já aqui foi referido e bem, que se registem nos consulados para que possam exercer o seu direito de voto, mesmo não estando em Portugal. Porque isso é uma questão muito importante. Com o aumento da imigração e com o aumento também que se tem verificado da abstenção, é importante que as pessoas tenham essa situação. Por exemplo, questões deste género. Agora, uma vez que as fronteiras praticamente não existem dentro do espaço europeu, eu posso viver em Portugal e trabalhar em Espanha. Sim, isso são aquilo que... Isso cria alguma situação acrescida a este trabalhador que trabalha num país e vive no outro? Aí são regras completamente diferentes. É o chamado trabalhador transfronteiriço, que é o conceito de uma pessoa que mora num país, trabalha noutro e que se desloca pelo menos uma vez por semana. E aí as regras são efetivamente diferentes, quer em termos de segurança social, quer em termos de finanças. Porque a regra é efetivamente escondermos num país onde estamos a morar e onde estamos a trabalhar. Sim. Aqui, como ele mora num lado e trabalha no outro e tem essa deslocação frequente, e estas situações não se verificam só em espaços de fronteira, porque eu posso perfeitamente viver em Lisboa, deslocar-me para Madrid, por exemplo, e ser considerado trabalhador transfronteiriço. Nós, em termos de Arredeiros, temos efetivamente uma estrutura aqui no Norte de Portugal, que é o transfronteiriço Norte de Portugal-Galiza, que permite, temos mesmo um gabinete de atendimento que permite clarificar os trabalhadores nessas situações. E o contacto pode ser pessoal, como pode ser por telefone ou por e-mail. Mas classificar como? Eles não estão classificados à partida por natureza? Mas depois há regras, digamos, cada caso é quase um caso, porque se a família fica já é diferente, há um conjunto então, como é que essas pessoas se orientam dentro do mercado de trabalho europeu? Normalmente as empresas estão elucidadas também quanto a essa situação e permitem logo à partida clarificar o trabalhador. Se vai descontar num país, se vai descontar no outro. Mas, não há regras fixas aí quando se vive num lado e se trabalha no outro? Mas depois há muitas variáveis que são tidas em consideração para essa definição. Mas digamos que a regra geral do trabalhar e residir aqui não se aplica porque efetivamente são situações diferentes. Ele pode perfeitamente descontar em Portugal. Estamos quase no final. Eu não sei ainda se queria acrescentar alguma coisa sobre esta matéria, David, e a Sandra quer. Eu queria acrescentar relativamente ao nosso evento que vai decorrer na Expo Nós, Dias Europeus do Emprego, que já é a 8ª edição. Dias Europeus do Emprego. Dias Europeus do Emprego. É um evento que nós temos sempre todos os anos. Este ano e também lá vai haver muita informação sobre estas coisas que estamos aqui a falar. Informação. Neste momento temos já a confirmação de 12 países participantes. A Noruega, a França, a Bélgica, um conjunto de países. Estamos ainda a aguardar também a confirmação dos restantes países. Inclusive vão estar empresas participantes. O importante é que as pessoas interessadas consultem a plataforma do evento. Os candidatos devem fazer o seu registro. Diga outra vez. Dias Europeus do Emprego. A plataforma chama-se mesmo assim? Sim. Dias Europeus do Emprego, .pt/Porto. Efetivamente, ao entrarem nessa plataforma, devem registar o seu currículo também para estar acessível para os empregadores que vão participar no evento. A feira tem também uma vertente online. As pessoas que não possam vir à Expo Nord podem visualizar as apresentações que vão ser feitas online. E ver a informação toda que lá está, pode ser útil, não é? Decorrem sempre workshops sobre as condições de vida e de trabalho nos vários países. Os conselheiros euros estão também em stands juntamente com as empresas e depois há também lugar às entrevistas que decorrem, digamos, no processo de registro online. É uma boa forma para as pessoas aproveitarem e se porem em contacto com todas essas questões e saberem mais sobre este mundo que é trabalhar. E é muito importante que as pessoas se preparem para o evento. Isto é, normalmente a afluência é muito grande. Nós, no ano passado, tivemos cerca de 10 mil pessoas em Lisboa.
E a feira desta vez vão fazer no Porto, não é? Vamos fazer no Porto. Nós já temos deslocalizado estes eventos. É importante que as pessoas se preparem, consultem a informação que está no site, vejam os países que vão participar, as empresas que efetivamente que vão estar no evento e se adequam ou não aos seus perfis e quando fazem a abordagem terem já uma estratégia definida. Eu só queria deixar uma nota muito breve e final, que é para dar marca de que está a decorrer o Ano Europeu do Cidadão. Temos falado imenso dele aqui, e, portanto, todas as semanas. Para terem atenção que é uma oportunidade importante para que as pessoas possam aproveitar para conhecer mais do estatuto de ser cidadão da União Europeia e dos direitos que têm que ter e das obrigações também, e deveres e de estarem atentos a toda essa informação. Obrigada. Vamos avançar. A Amnistia Internacional assinalou ontem o Dia contra a Pena de Morte e hoje dá-nos a conhecer o trabalho que tem sido feito nesta matéria. Manuel Cunha é coordenador do Grupo do Porto Amnistia Internacional. Bem-vindo à Sociedade Civil. Mais uma vez, hoje vamos falar da pena de morte, cujo dia se comemorou ontem. É sempre importante este dia, é sempre importante lembrar esta questão, não é? Manuel? Sim, claro. Porquê? Desde a década de 70 que a Amnistia Internacional se dedica à luta contra a pena de morte. E, portanto, está a ver que já tem muitos anos. Sempre deu atenção a essa questão. E é muito importante porque a Amnistia Internacional considera que é uma violação dos direitos humanos responder com a morte a alguma criminalidade que acontece. E por isso dedicamos desde há muitos anos a esta luta e temos tido bons resultados, porque desde que a Amnistia Internacional começou esta luta até hoje, muitos países acabaram com a pena de morte e alguns suspenderam. E, portanto, o balanço até é muito positivo relativamente a este assunto e a Amnistia Internacional só se pode congratular pelo facto de ter agarrado este tema. E neste momento estão a trabalhar alguns países em concreto que gostariam que abandonassem a pena de morte ou não? Trabalhamos todos os países, mas de facto nós ontem começamos uma campanha dedicada a um país que se chama Trindade e Tobago. Sim. E temos uma campanha dirigida ao Sr. Primeiro-Ministro desse país no sentido... Trinidade e Tobago, não é? Trindade e Tobago. E temos uma campanha dirigida ao Sr. Primeiro-Ministro no sentido de que a lei seja alterada para abolir a pena de morte. Porque lá a pena de morte é atribuída desde que haja um assassinato. A única pena que acontece é a pena de morte. E achamos isso exagerado e pelo menos que esse país altere a legislação no sentido de que possam haver outras soluções. Foi uma campanha que começou agora, não é? Geralmente essas campanhas são longas, é preciso um grande trabalho permanente, não é? Até se conseguir obter algum resultado ou não. É um trabalho de muita persistência. Claro, este trabalho é contínuo e por isso é que também tem havido bons resultados. E, portanto, há muitos países a abandonar a pena de morte. Por exemplo, no ano 2012, apenas 21 países fizeram execuções, o que é muito bom. Vocês têm objetivos nesta matéria em relação aos próximos anos? A Amnistia trabalha para objetivos nesta matéria ou não? A Amnistia orienta o seu trabalho muitas vezes dirigindo para esta ou aquela região. E neste caso está a dirigir para as Caraíbas. Sim. Mas é um trabalho contínuo e permanente, até porque também há muitas outras associações de direitos humanos que também fazem esse trabalho. E vocês trabalham em conjunto ou não? Sim, sim. Estas questões Temos muitas parcerias. No caso da Amnistia Portuguesa, que contributo é que vocês dão em concreto? Olha, nesta luta? Portugal não tem pena de morte. Felizmente. Esta campanha é uma campanha internacional. Sim. E a Amnistia em Portugal vai dedicar algum do seu esforço nesse sentido. O que é que vai fazer em concreto? O que vamos fazer é, nomeadamente, de divulgar e promover essa campanha de uma petição e procuramos ter muitas assinaturas. Já está online essa petição? Ou sim, não? Desde o dia 10 que está online. E daqui faço um apelo para que as pessoas possam ir ao site. Vão ao site da Amnistia, é isso? E sempre que forem abordados por alguém, porque os grupos também vão atuar também andam na rua? Também ainda? Vamos ter grupos na rua e apelamos que as pessoas colaborem e participem e assinem, porque é muito importante conseguirmos esta vitória. Portanto, é uma petição internacional. É uma petição internacional, uma campanha internacional. E já agora também queria dizer uma coisa, se me desse a oportunidade,
quer dizer que este é um exemplo que se mostra onde a luta persistente das pessoas e das comunidades e das organizações tem dado bons resultados, porque com a participação das populações, das pessoas, lá se vai conseguindo algumas coisas. Com a pressão, não é? Das pessoas. Quantos mais, melhor. Quanto mais, melhor. Não é? Vocês têm também um vídeo no YouTube sobre esta questão da pena de morte? Sim, há vários vídeos no YouTube onde as pessoas podem consultar sobre a pena de morte. Feitos pela Amnistia. Feitos pela Amnistia. E que divulgam o quê? As campanhas da Amnistia Internacional nesta matéria e também denunciam as situações nos países, não é? Sim, sim. Muitas das vezes são pequenos filmes criativos que apelam às pessoas à compreensão do problema para que pensem sobre ele, nomeadamente aqueles que são favoráveis à pena de morte. Não é? As campanhas fazem-se para convencer pessoas contra a pena de morte. Não é? Muito bem. Manuel Cunha, muito obrigada por ter vindo à Sociedade Civil falar-nos deste problema da pena de morte e também do trabalho que a Amnistia faz há muitos anos, não é? Já nesta matéria. Muito obrigada. Há mais notícias dos parceiros. Tome nota agora, vem aí a agenda. Fotografia, escrita criativa, literatura e pensamento contemporâneo são os temas em destaque na série de cursos e oficinas que a Fundação de Serralves, no Porto, organiza nas próximas semanas. A formação de amanhã ensina a fazer melhor retratos com luz natural e artificial. A Associação Portuguesa dos Diabéticos de Portugal oferece uma série de cursos sobre cozinha dietética. Ministrados por um chefe de cozinha e uma especialista em nutrição, as formações destinam-se a inspirar pessoas com e sem diabetes na confecção de uma grande variedade de pratos saudáveis. O próximo curso decorre no dia 23 de outubro na Cozinha Dietética da Escola de Diabetes, em Lisboa. O Sintra Canopy, a Floresta Vista de Cima, é uma atividade permanente que permite aos participantes deslizarem entre plataformas junto às copas das árvores em percursos de até 900 metros através de cabos e recorrendo à técnica de slide. Decorre na encosta do Castelo dos Mouros, em Sintra, e pode ser realizado por qualquer pessoa a partir dos 10 anos. A street food ou comida de rua é muito popular e faz parte do cotidiano das pessoas nos países asiáticos. A Índia não é exceção e por isso a comunidade hindu de Portugal, em Lisboa, oferece no dia 27 de outubro uma formação em comida de rua indiana. A Fundação Calouste Gulbenkian recebe a edição de 2013 da Conferência Internacional O Livro e a Literatura, Desafios da Era Digital, evento de entrada gratuita que decorre no dia 28 de outubro e que conta com oradores nacionais e internacionais. E vamos fechar o programa de hoje. Muito obrigada aos meus 4 convidados desta tarde que nos trouxeram mais informação sobre aquilo que precisamos de saber quando queremos, temos vontade ou decidimos ir trabalhar fora de Portugal, dentro do espaço europeu. Eu vou deixar só aqui um folheto, isto não é bem um folheto, é mais uma espécie de pequeno guia, sim, é um guia que a Sandra trouxe, feito pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, não é? Em colaboração com outros parceiros. E que explica de uma forma muito simples, tem aqui a informação toda que pode consultar, de como trabalhar no estrangeiro, informe-se antes de partir, pode também descarregar este documento na internet, no site do Instituto de Emprego e Formação Profissional. E agora vamos deixar 2 sugestões de leitura lá para casa, um livro de Esther Maria Magnis, Deus Não Precisa de Ti, da editora Presença, saiu há pouco tempo. E um outro livro de António Sousa Homem, Páginas de Melancolia e Contentamento. São crónicas de um reacionário minhoto, como ele diz. O Sociedade Civil, já sabe, vai voltar à sua companhia na segunda-feira, partilhar um espaço com outros profissionais que até podem trabalhar noutras áreas de atuação, é o que define o conceito de coworking. É este o tema do próximo Sociedade Civil. Os outros temas da semana já sabe, vai encontrá-los todos na página do Facebook do Sociedade Civil, se quiser consultá-la. Pode também deixar as suas questões e as suas perguntas, se quiser que elas sejam respondidas aqui, pelos especialistas que vão estar connosco. Um bom fim de semana e lembre-se que Sociedade Civil somos todos nós.
Respire. Toque. Experimente.